Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Boa noite, na verdade, né? Nós temos a costume de falar só bom dia. Bem, primeiramente eu gostaria de transmitir para vocês as saudações, expressões de amor dos irmãos em Temuco, uma cidade ubicada no sul do Chile. E temos tido contato com vocês através das visitas do nosso irmão Luiz e o Rogério também, que tem estado lá entre nós. E o amor do nosso Senhor, os laços do Calvário, nos unem e nos fazem nos amar, mesmo sem termos nos visto antes. Esperamos na graça do Senhor, então, abrir as Escrituras e que o Espírito Santo venha soprar sobre nós. Também gostaria de transmitir para vocês um abraço especial da minha esposa, Ruth, e o nosso pequeno filhinho, Joaquim, que logo ele vai fazer 6 meses. Teríamos gostado muito de estarmos junto com vocês como família, mas por causa dele ser tão novo, foi mais prudente ele ficar junto com sua mãe lá, como o homem da casa. E me acompanha também o irmão Moisés. Ele é um presbítero lá em Temuco. Vocês vão ter oportunidade depois de cumprimentar ele e dar um grande abraço também para ele. Então vamos orar. Amado Pai, nós colocamos com o coração disposto diante de Ti. Obrigado por termos céus abertos. Obrigado pela intercessão de Cristo Jesus. E por Ele estar ocupado de falar ao coração da sua noiva. Nós esperamos o socorro, a unção e a inspiração do Teu Santo Espírito. Traz luz sobre a Tua palavra. Faz brilhar a Tua verdade diante de nós. Ganha lugar em nossos corações. Abre caminho em nossos corações. O Senhor vai diante de nós. Nos conduz na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler alguns textos de introdução em Romanos capítulo 8. No capítulo 8 de Romanos, verso 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Eu gostaria de destacar aqui a frase, porque em esperança somos salvos. Mais um texto na carta aos Efésios, no capítulo 1, o verso 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Particularmente, eu gostaria de destacar nesse texto aqui a frase, qual seja a esperança da sua vocação. E um outro texto na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, o verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E a frase em destaque aqui é aguardando a bem-aventurada esperança. Então, meus amados irmãos, vocês já terão percebido que a palavra comum a esses 3 versos que acabamos de ler
é a palavra esperança. Tenho convicção no coração que essa palavra em particular reflete uma realidade espiritual de grande importância na nossa geração. Nós somos uma geração privilegiada. O Senhor nos confiou o seu testemunho nesta hora. Esta que é, talvez, a porção final do propósito de Deus. Nós que somos chamados a ser a geração que espera o retorno do Senhor, a mais próxima de vermos o seu rosto. Irmãos, que grande privilégio que o Senhor confiou para nós. É por isso que essa palavra esperança é um assunto vital. Essa palavra esperança, que nós primeiro limos lá na Carta aos Romanos, os irmãos sabem que o conteúdo da Carta aos Romanos é a glória do Evangelho. Então, naquela carta, essa palavra esperança é sempre uma expressão de contraste glorioso. Porque a grande sentença de Deus sobre os homens, lá em Romanos capítulo 3, é que porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A grande desgraça do homem é estar perdido da presença, da glória, do rosto de Deus. Mas aquela primeira expressão de contraste que aparece como uma grande esperança de parte de Deus é que nós, agora, à parte da lei, fora da lei, somos justificados pela graça, na fé em Cristo Jesus. Logo o Espírito Santo vai nos mostrar outro movimento lá na Carta aos Romanos. Então vamos descobrir lá no capítulo 5 e 6 que nós fomos também trasladados de uma vida em Adão para uma mudança de natureza de agora estarmos em Cristo Jesus. Então, destituídos a justificados. De Adão a Cristo. O que envolve estarmos agora em Cristo? Que se nós estávamos dominados pela força, pelo poder do pecado, agora, estando em Cristo Jesus, já não mais em Adão, o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós morremos juntamente com o Senhor Jesus. Fomos sepultados juntamente com Jesus. Fomos ressurretos juntamente com Jesus. E agora, na vida do Espírito, o pecado não tem poder sobre nós. Também tem outro contraste de esperança lá na Carta aos Romanos que tem a ver com a questão da lei e da graça. Lá no capítulo 7. Tem a ver também com a questão de passarmos da morte para a vida. Que a tendência dos nossos membros era causar morte, pecado e morte. Mas, agora, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Então, na Carta aos Romanos, a palavra esperança sempre é um contraste para a glória. Da desgraça até a glória. Destituídos a justificados. De Adão a Cristo. Do pecado para a justiça. Da lei à graça. Da carne ao Espírito. Sempre o Senhor colocando o movimento a favor de nós, em Cristo Jesus. Para nos levar a um relacionamento que nos conduz a uma vida gloriosa. Nos conduz a conhecer o seu rosto. O rosto que eu me tinha perdido por causa do pecado. Então, aquela sentença lá no capítulo 8, que diz que na esperança somos salvos, mostra que aquela esperança, aquela palavra importante que estamos destacando agora, ela é, naquele contexto, uma situação, uma esfera, um ambiente da nossa salvação. Em esperança somos salvos. O grande contexto da nossa salvação é esperança. E aponta imediatamente a coisas que não são visíveis. A coisas que são invisíveis. Realidades espirituais que nós podemos já desfrutar. Uma segunda leitura foi lá na Carta aos Efésios. Vocês sabem que o Espírito Santo registrou o Novo Testamento
algumas orações do apóstolo Paulo. Aquelas orações são objeto de grande consideração para quem é chamado para estudar com profundidade as Escrituras. Elas são orações no Espírito. São orações que atingem o coração de Deus, as necessidades de Deus, que revelam o propósito de Deus para nós. Então, a oração de Paulo pelos irmãos em Éfeso, aí no primeiro capítulo, agradecendo a Deus pelo testemunho dos irmãos lá em Éfeso, ele diz que orava a Deus, o Pai da glória, o Pai do nosso Senhor Jesus, para que Ele possa trazer luz aos olhos do nosso coração e podermos receber espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle. Por menos na versão em espanhol, eu penso que fica um pouco mais claro aquela expressão quando diz que é espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle. Então, conhecendo Ele, podemos conhecer a esperança do seu chamamento. É Ele quem nos chamou. Fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados à comunhão com seu Filho. É Ele que se moveu a nosso favor. E nós podemos ver então que aquela questão da esperança tem a ver com revelação espiritual. A medida da nossa proximidade com aquela esperança tem a ver com quanto o Espírito Santo tem ganhado no nosso coração para nos dar olhos abertos e ver o que aquela esperança é. Quão viva essa esperança está nos nossos corações tem a ver com quanto o Espírito tem ganhado no nosso coração, nos mostrando as glórias de Cristo. Esperança, tristemente, penso que é um dos pontos fracos do povo cristão nos nossos dias. Nenhum de nós ousaria negar que o Senhor Jesus está às portas. Ele de fato está voltando. Todos nós concordamos com que estamos vivendo os últimos dias, antes do seu glorioso retorno. Mas, amados irmãos, me permita colocar com muito respeito que o Senhor possa examinar os nossos corações de modo individual. Mas, entendendo qual é o contexto do povo cristão em geral, tendo consciência da doutrina da volta do Senhor, há algo que ocorre entre a mente e o coração. Uma distância enorme, que mesmo sabendo que o Senhor está voltando, a realidade espiritual da esperança gloriosa parece diluída, parece diminuída. Deixa-me colocar para vocês algumas situações, ver se de alguma maneira elas se aproximam à nossa experiência. Mas, em primeiro lugar, parece que na nossa experiência prática, a volta do Senhor fosse algo adiável, algo que é suscetível à postergação. Pense já nos dias mais alegres que você já teve nessa terra. Naquele momento de grande alegria no teu coração. Aquele dia que parece que é o propósito pelo qual você foi chamado nessa vida estava sendo alcançado. Ninguém podia tirar os sorrisos do seu rosto. Mas naquela hora, você já parou para pensar que aquela alegria é nada comparado com os dias de vermos o rosto daquele que morreu por nós. Nós vivemos numa geração marcada pela distração, a entretenção passageira. Penso que nenhuma geração na Terra teve tanta facilidade de atingir inúmeros prazeres que não são prioridade.
mas que na mão dos mais jovens, dos mais velhos, são muito próximos, muito fáceis de atingir. O modelo econômico ocidental no qual nós estamos envolvidos, ele nos pressiona, ele nos leva a consumir entretenção e prazeres passageiros. E veja, irmão, que o que está detrás daquilo é uma obra sutil do inimigo para nós alegrarmos em coisas que vão acabar o dia que o Senhor voltar. Para colocarmos nossa confiança, nossa alegria em questões que não têm uma transcendência para a eternidade. Em que nós investimos nossos recursos? Nós vivemos uma sociedade hedonista. E com tristeza devemos reconhecer que na prática, na nossa vida pessoal, familiar, ainda no meio da igreja, muitos dos nossos investimentos, fortalezas, estão baseadas em coisas que já têm uma sentença de morte. Um dia, diz Pedro, as coisas que conhecemos, visíveis, arderão em fogo. Porque nós esperamos de Deus um céu e uma nova terra. Irmãos, naquela hora, onde nós temos nosso gozo nas coisas passageiras, nós estamos falando inconscientemente. Demora-te, Senhor. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. É o Espírito que tem que examinar os nossos corações. Um outro segundo ponto para evidenciar essa situação de uma crise de esperança tem a ver com que, de modo paradoxal, se nós, nos dias de grande alegria, estamos retardando inconscientemente a volta do Senhor, naqueles dias de mais grande sofrimento, naqueles dias que parece que não podemos cair mais fundo, porque já atingimos o máximo. Naqueles dias onde homens estão cavalgando sobre as nossas cabeças. Parece que sai do nosso coração Maranata. Mas a dificuldade é discernir. Será que nós esperamos com anelos pelo Senhor? Ou naquela hora de grande dor, nós apenas esperamos pela volta do Senhor como alívio para as nossas dores? Então o ponto aqui é, nossa esperança muitas vezes é egoísta. Nós não estamos esperando pelo Senhor. Esperamos por nós. Esperamos para acabar em nossos sofrimentos. Esperamos a vinda do Senhor como um momento de bem-estar. Nós devemos ter muito cuidado de qual é o nosso coração para com a volta do Senhor, para com o próprio Senhor. Nós estamos esperando por Ele ou estamos esperando por nossa satisfação? Nossas intenções são puras diante do Senhor? Ou temos desejos que devem ser julgados pelo Espírito, pela palavra? Os desejos da noiva são pelo noivo. O Senhor nos socorra também. Uma terceira evidência tem a ver com quanta obra cristã nos nossos dias. Ela tem um funcionamento mecânico. Quantas missões são enviadas, sustentadas? Talvez nunca a igreja teve tanto recurso econômico quanto nessa geração. Mas quanto disso está sendo gastado em coisas nas quais a vida, a presença, a glória, o caminho do Senhor não está involucrado. Tem muita obra que não está visando, que não está seguindo o caminho da esperança. Ela é feita simplesmente porque deve ser feita. Ela é feita para suprir uma falta que os homens, na sua consciência, no seu raciocínio mental,
discernem que pode estar faltando. Mas o que verdadeiramente há de mover a obra do Senhor nesse tempo tem que ser o motor do amor pela sua volta. O que deve mover a nossa pregação do Evangelho é saber que antes do Senhor voltar, Ele comprometeu que o Evangelho do Reino iria ser pregado em todas as nações para testemunho dEle. Uma quarta evidência. Penso que esse assunto aqui é muito perigoso. Nós vemos um povo cristão com uma grande fome e curiosidade escatológica. Isso me assusta. Porque nossa tendência é olhar para o Oriente Médio e tentar armar as peças e entender qual que é o movimento de Deus para com Israel, com as nações ao redor. Nossa tendência é olhar para a Europa ou para a Ásia e pensar, será que esse ou aquele é o anticristo que está sendo levantado? E então tem distintos grupos no povo cristão em geral, com uma versão das coisas ou uma outra versão. E vão despertando curiosidade, fome intelectual em relação aos assuntos que concernem as profecias antes da volta do Senhor. E nos tornamos, então, especuladores. Pessoas que têm especulações em torno a esses fatos gloriosos que irão acontecer próximos à volta do Senhor. E temos expectativas pelo cumprimento daquelas profecias, mas não pela volta do Senhor. Eu penso que tem milhares de sites cristãos que gastam tempo tentando interpretar coisas que não têm harmonia nenhuma com as Escrituras. E aplicar notícias como se fosse, então, o cumprimento daquelas coisas. Que o Senhor nos livre de termos um coração escatologicamente curioso. Nós esperamos pelo Senhor. Estritamente falando, irmãos, mesmo que eu possa ter um entendimento em torno à volta do Senhor e você possa ter o outro, estritamente falando, o Senhor deixou, de alguma maneira, o cenário aberto. Ele pode vir em qualquer momento. Essa era a expectativa dos apóstolos no início. Você sabe o que marcou o caminhar de Pedro, de João, aqueles que acompanharam o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras no dia que ele foi assunto aos céus? Eles tinham passado 3 anos e meio com Jesus. Eles tinham conhecido o rosto do seu mestre. Eles tinham sido defendidos por ele tantas vezes. Eles tinham sido encorajados, perdoados, recebidos. Conheceram Jesus antes da cruz. Conheceram a experiência de Jesus na cruz. Conheceram a experiência com Jesus uma vez ressuscitado. Eles foram encorajados pelo Senhor durante 40 dias antes de ele ser assunto aos céus. E um momento que talvez eles não esperavam que fosse tão logo, o Senhor então é tomado nas nuvens e é retirado da vista física deles. Você sabe o que marcou o coração deles naquela hora? Saudade. Quanto eles queriam voltar a ver a face daquele que morreu por eles. Por isso que eles tinham a expectativa que na sua geração pudessem ver os céus se rasgando literalmente. Era essa a esperança no coração dos apóstolos. Ainda Paulo, que não conheceu Jesus segundo a carne, mas ele teve uma visão da glória do Senhor Jesus lá em caminho a Damasco. Ele
esperava com grande expectativa que o Senhor voltasse na sua geração. Você pode ver isso lá na carta aos Tessalonicenses. Talvez é um dos primeiros escritos apostólicos de Paulo. E aí ele se une àqueles que estariam vivos na hora que o Senhor voltar. Capítulo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses. Diz, nós, os que termos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles são os que ressuscitaram na primeira ressurreição. Para nos juntarmos nos ares com o Senhor. É claro que quando já estava chegando no final da sua vida, ele entendeu do Senhor que iria ser chamado antes de ver a volta do Senhor. Porque ele diz, eu já estou pronto para ser sacrificado, derramar a minha vida em libação. Eu corri a carreira, pelejei a boa batalha da fé, etc. Mas a expectativa dos apóstolos, dos irmãos na igreja no começo, era uma esperança vital, como se o Senhor fosse voltar já. E nós tendo uma grande possibilidade de sermos a geração que receba o Senhor. Será que vivemos com aquela mesma força, a esperança que os irmãos tinham no início? Se nós fazemos uma comparação nas questões de vida e poder que a igreja teve no começo, muito claro que nós estamos tão distantes. Mas ao pensar na questão de esperança, parece que também nós ficamos envergonhados diante deles. Então veja o texto que nós lemos aí em Tito, capítulo 2. Tito 2, verso 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança. Eu queria colocar alguns pontos em torno a essa expressão aqui, aguardando. Esse é um verbo composto no grego original. Ele tem duas porções. Uma delas é a expressão pros, que significa estar em direção a. E uma outra parte, ou outra porção daquela palavra é dekomai, que significa receber. Então, aquela expressão aguardar não é apenas uma posição passiva. Significa estar em direção a alguém para recebê-lo. É viver com os olhos voltados àquele que nós iremos receber. A igreja aguarda, porque a igreja vive com os olhos no Santo dos Santos. Ela já pode ver, por isso que a questão de esperança tem a ver com revelação. Ela já pode ver a glória que ele espera no dia de Cristo. E aquela visão dessa glória, mesmo que parcial, aquela porção da glória que a igreja tem visto de Cristo Jesus, que o Espírito Santo tem feito brilhar nos nossos corações. Aquele Deus que mandou que das trevas a luz dele resplandecesse. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aquela porção da glória que você já viu de Cristo não lhe permitirá descansar até você ter a plenitude. Por isso que a expressão aguardando significa em direção a receber Cristo, a receber a plenitude da glória que você já está vendo agora. O ponto é o seguinte: nós temos uma visão renovada e vital da glória de Cristo Jesus.
Será que isso está vivo, ardendo como um fogo em nossos corações? O Senhor está despertando o coração da sua noiva. Em muitos lugares, o Senhor está falando, levanta-te. Aqueles que estavam numa sonolência espiritual. Para que aquela expectativa por Ele, os desejos por Ele, sejam revividos nos nossos corações. Deixa eu ler com vocês um outro texto na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para a completa certeza da esperança. Verso 17 também. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, tanto no verso 11, quanto no verso 18, a palavra esperança é mencionada novamente. Aliás, ela é mencionada em 48 ocasiões no Novo Testamento. É uma palavra transversal aos evangelhos e às epístolas. É uma palavra que marca o caráter cristão. A esperança viva no coração. Então, o grande desejo do Espírito Santo que inspirou essa carta aos Hebreus é que nós mostremos uma completa certeza da esperança. E aí lá no verso 12 vai dizer, para vós não tornai-vos negligentes. Porque o risco de perder a esperança como realidade espiritual é nós tornarmos uma geração negligente. Ou uma outra versão diz indolente, indiferente. Indiferente ao próprio Senhor Jesus. Mas olhe bem o que o Espírito Santo define aqui como esperança. Olhe bem aqui nos versos 17 até o 20. Aí diz que é Deus que trazeu uma firme consolação. E Ele, não podendo jurar por ninguém maior do que Ele, jurou por si mesmo para confirmar a imutabilidade do seu conselho. Aquele conselho que em primeiro lugar, implica que Cristo seja cabeça sobre todas as coisas, mas que a igreja é chamada para ser o corpo de Cristo. A grande glória do propósito de Deus, como vocês sabem muito bem, é reunir todas as coisas em Cristo Jesus. O grande desejo do Espírito Santo é encher todas as coisas de Cristo e encher Cristo de todas as coisas. Naquele grande propósito de Deus, naquele grande conselho de Deus, Ele chamou a homens e mulheres pecadores como nós. E não poupou o seu próprio Filho para redimir-nos. Para nos chamar, nos santificar e nos unir àquele que é o objeto eterno do seu amor, o seu Filho. De alguma maneira, irmãos, Cristo é o primeiro amor do Pai. Mas que coisa tremenda é
que de alguma outra maneira a igreja seja o primeiro amor de Cristo. Que consolo firme. Olha o que é aquela esperança. A esperança está proposta diante de nós. É por isto que a palavra aguardando é tão importante. Porque significa estar em direção a receber uma proposta de Deus. Qual é a proposta de Deus? É o próprio Filho. É Ele quem está dispensado pelo Pai para nós. E olhe no verso 19. A esperança é algo que está além do véu, onde entrou Cristo como nosso precursor. É impossível termos uma esperança vital, uma esperança com realidade espiritual, se nós vivemos fora do Santo dos Santos. É impossível que, se você tenha aqueles desejos fortes pela presença do Senhor, pela manifestação gloriosa do Senhor, você possa manter eles vivendo uma vida periférica. Mas graças a Deus que o véu foi rasgado. Que o Senhor Jesus entrou por nós lá como o nosso precursor. E que Ele colocou uma âncora no Santo dos Santos. Uma âncora para nós não naufragarmos. Uma âncora que é capaz de nos sustentar na hora da inestabilidade, nesse momento de densas trevas sobre a face da terra. Irmãos, não seja como o povo cristão em geral, por favor, que fica assustado, fica sem saber como reagir quando vê a corrupção moral e espiritual diante dos nossos olhos. Você pode se escandalizar, é claro, mas não vai sair nas ruas a jogar o seu temor, como muitos nossos dias saem, trazendo uma mensagem de odiosidade para com aqueles que o Senhor também quer resgatar. O Senhor colocou uma esperança que é âncora para nós. Quando as águas desse mundo começam a estarem mais agitadas ainda do que já estão, quando a nossa embarcação comece a ter o perigo de naufragar, lembre, o Senhor entrou no Santo dos Santos e colocou uma âncora para vivermos a vida cristã nos lugares celestiais. Para vivermos além do véu. É isso a vida cristã. É a experiência no Santo dos Santos traduzida numa vida prática aqui na terra. O que você encontra no Santo dos Santos? É a própria presença e glória de Deus. Irmãos, não há nada mais importante do que a glória do Senhor. A nossa devoção pelo Senhor deve ser despertada novamente. Que nosso Maranata tenha o peso de estremecer os céus. Isso se traduz em que nós temos anelos, desejos, anseios pelo Senhor hoje. Que nós não descansamos se o Senhor não nos mostra seu rosto hoje. E que o que temos visto do rosto do Senhor não nos permite estar satisfeitos até vermos Ele totalmente como Ele é. Que dia glorioso, irmãos, quando nós vejamos a face do nosso amado Mestre, do nosso amado Salvador, nosso amado Sumo Sacerdote, daquele Cordeiro que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Quando nós vejamos suas mãos traspassadas por amor, abraçarmos Ele e passarmos a encostar no seu costado ferido. Tremendo, irmãos. Gostaria de gastar um tempo ainda em algumas meditações no livro de Cantares. A partir do capítulo 1. Gostaria de mostrar para vocês uma relação que tem entre a esperança e a vida além do véu. Entre a esperança e a intimidade e os desejos pela glória de Cristo. Os irmãos conhecem muito bem
esse livro aqui, O Cantar dos Cantares. Vocês sabem que é uma grande alegoria de Cristo e a igreja, de Cristo e a noiva, Salomão e a Sulamita. Então, eu gostaria de ler alguns versos dentro desse livro. E se o Senhor nos permite mostrar como que a esperança na Sulamita é despertada. E como ela chega a ter grandes anelos por Salomão. Como isto é aqui uma alegoria, então como a esperança na noiva é despertada. E como ela pode dizer junto com o Espírito, sim, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. No capítulo 1, no verso 4. São palavras da Sulamita. Leva-me tu, correremos após ti. Preste atenção aqui. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Lá no capítulo 27 de Mateus, vai encontrar um momento tremendo na história do universo. Na hora da crucifixão, quando o Senhor já entregou o seu Espírito, quando ele já teve consumado a obra que Deus tinha lhe encomendado. Mateus diz assim, naquele momento, o véu do templo se rasgou da cima para baixo. As rochas se partiram. Teve um grande terremoto na terra. E os sepulcros se abriram. E ainda, corpos de santos que tinham dormido no Senhor saíram e se apresentaram na santa cidade após a ressurreição do Senhor. Mas o primeiro daqueles milagres que estão em torno à hora da morte de Jesus é que aquele véu grosso, ele tinha uns 10 centímetros de espessor. Ele tinha uns 10 metros de altura e 20 de largura. Aquela imensa parede tecida, figura da presença de Deus restrita só para um homem, uma vez por ano, que devia entrar em representação de todos os outros homens do povo e encontrar além do véu a aprovação ou desaprovação de Deus. Ele entrando com um sangue de um animal que apenas era uma figura de uma realidade que os céus estavam esperando. Sabe por quê? Porque lá no lugar santíssimo tinha 2 querubins colocados naquela arca do testemunho de Deus. E os olhos dos querubins estavam em direção ao centro daquela arca, que era o propiciatório. E cada ano, a expectativa dos céus era que chegasse ali um sangue que Deus pudesse aprovar. E cada ano entrava um sangue que era só figuras. E Deus, pela sua misericórdia, estendia a sua comunhão para com todo o povo. Mas naquele momento, no Santo do Santo Celestial, o sangue do Cordeiro de Deus entrou. O irmão Charles Wesley, ele compôs um hino que diz, numa das suas estrofas, deixai a terra adorar. Os anjos não se perguntem mais o que é isso. Simplesmente é tudo misericórdia. É tudo graça imensa. Deixai que os filhos dos homens desfrutem a glória que Deus abriu. Os querubins estavam esperando aquele sangue. Mas esse sangue tinha sido derramado a favor de ti e de mim. O sangue do Filho de Deus, feito homem. Aquele momento tão particular na história do universo fez que as coisas espirituais tivessem um impacto sobre o nível físico,
seu nível literal. O véu do céu se abriu porque Deus feriu o corpo do seu próprio filho. É verdade que os homens mataram o Senhor. É verdade que Ele entregou sua própria vida. É verdade que Ele foi entregue pelo determinado, antecipado conhecimento e conselhos de Deus. E naquele momento, o Santo dos Santos celestial se abriu sem restrição para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa expressão, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Irmão, que coisa maravilhosa. O rei nos chamou ao seu palácio. Nós somos como Mefibosete. Você lembra aquela história? Aquele coxo, desde sua meninice. Ele não podia se acercar jamais. Ele vivia numa terra de desgraça. Sua família tinha caído numa grande desgraça. Mas Davi, interpretando as misericórdias de Deus, o chamou para se assentar na sua mesa. O Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ir para o Getsemane, ele perguntou para os seus discípulos lá no cenáculo e disse: quem que vocês creem que é o maior? Aquele que se assenta na mesa ou aquele que o serve? Eles dizem, verdade, é aquele que está sentado na mesa. Mas olha essas palavras de Cristo. Mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Se o rei nos introduziu nas suas recâmaras, é porque ele esteve entre nós como o maior dos servos. É ele que se despojou de tudo. É ele que se despojou da sua glória. É ele que se despojou ainda do próprio rosto do seu Pai. Irmãos, que assunto tremendo. Nós não podemos tentar explicar aquela frase no Calvário, onde Jesus clama a grande voz e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Os salmos registram: jamais tenho visto um justo desamparado. Mas naquela hora na cruz, que coisa tremenda, irmãos. Aquele mesmo hino que eu citei diz também: como é possível? Como é possível que eu obtenha algum benefício do sangue que as minhas próprias mãos derramaram? Morreu ele por mim, quem causou o seu próprio dor. Por mim, quem conduziu ele até a própria morte. E o refrão diz: oh amor maravilhoso. Oh amor maravilhoso. Como pode ser possível que tu, o meu Deus, morreste por mim? O rei me introduziu nas suas recâmaras. O rei servo. Ele nos fez sentar na sua mesa. Ele nos chamou para uma comunhão eterna. Ele que nos abriu o Santo dos Santos. E Ele mesmo é a nossa esperança. Porque o Santo dos Santos está aberto. Então nós podemos entrar num relacionamento íntimo com Ele. Nós podemos ter a expectativa de ver o seu rosto e termos a plenitude dele nos dias de Cristo. O verso 4 também diz: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, os retos te amam. Do teu amor nos lembraremos. Irmãos, que frase tão importante também para os nossos dias.
Os irmãos também têm ouvido que naquelas palavras proféticas do Senhor, lá em Mateus, capítulo 24, ele diz que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor, o ágape de muitos se esfriará. Não é possível que o mundo tenha ágape. O ágape é o amor de Deus. O ágape Deus derramou na sua igreja. E o ágape, o que está profetizado lá em Mateus, queria se esfriar. Você pode ver aquela realidade contextual lá na carta que o Senhor escreve para a igreja em Éfeso. No capítulo 2 de Apocalipse. Ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós temos ouvido aquelas palavras de repreensão do Senhor. O Senhor tem falado isso nos nossos meios. O Senhor tem mostrado que uma das marcas da apostasia no último tempo é o esfriamento do amor, do anelo pelo Senhor, de Ele ser o amor principal no nosso coração. Não é que Ele seja o primeiro na lista de prioridades, não. Sino que é o amor por Ele que está se esfriando. Por isso também a esperança é algo que parece que está diluído. Mas olha aqui a resposta de quem está nas recâmaras do rei. Do teu amor nos lembraremos. Ou Paulo escreve para Timóteo e diz: lembra-te de Jesus Cristo. Você pode ver uma realidade bem interessante no Salmo 45. Nós não temos tempo para ler ele, mas você pode meditar na sua casa também depois. Aquele Salmo 45. Antes de ler o primeiro versículo, você vai encontrar uma introdução àquele salmo. Então aí diz: Salmo dos filhos de Corá. Cântico de amores. Sabe como termina aquele salmo? Do teu nome nos lembraremos de geração em geração. Então, una aqueles elementos. Os filhos de Corá. Canção de amores. E do teu nome nos lembraremos de geração em geração. Quem eram aqueles filhos de Corá? Os filhos de aquele rebelde. Lá em Números capítulo 16. Você sabe que Corá, Datão, Abirão fizeram uma revolução no povo de Israel. Eles foram com espíritos de rebelião a questionar a autoridade espiritual que Deus tinha colocado em Moisés e Arão. E o Senhor fez algo inusual. Algo que não tinha acontecido antes. A terra se abriu para tragar a Corá. E ainda as pertenças dele. E ainda a casa dele. Aquela rebelião, aquela soberba, aquela sedição, aquela revolução, aquele atentado contra a glória de Deus foi punido e enviado ao mesmo lugar de onde tinha sido concebido. É por isso que a terra, o Seol, se abriu. Por quê? Permita-me parenteticamente. Tentar se colocar no lugar onde o Senhor não tem colocado você. E ainda questionar a glória do Senhor no governo espiritual onde Ele está. É um assunto extremamente perigoso. Aquela rebelião, ela é concebida no próprio Hades. Por isso que Ele mesmo tragou vivo o Corá. Mas, se você ler um pouco mais para frente, me parece que no capítulo 26 do livro de Números, você vai perceber que uns filhos de Corá, mesmo que a terra se abriu para tragar aquele homem e a sua casa, alguns deles foram preservados pela misericórdia de Deus. Eles podiam cantar, pelas misericórdias de Deus, nós não fomos consumidos. Quem pode cantar um cântico de amores? Todo aquele que tem gostado a misericórdia infinita de Deus. Você sabe de onde que o Senhor te tirou. Você sabe os pecados que o Senhor tem perdoado. Você conhece como o Senhor tem suportado a tua vida.
Isso devia despertar em nós um cântico de amores. Na versão em português do Salmo 45, ele começa: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é apenas de um destro escritor. E olhe essas palavras de amor, por favor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, acocha o valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade. Olha que palavras de inspiração que refletem a glória de Cristo. É um cântico de amores. Um cântico ao rei. Lembra, Sulamita? O rei me introduziu nas suas recâmaras. Conhecendo a face do rei, tem um cântico de amor por ele. Mostrando quais são as glórias daquele a quem amam tanto. Porque conheceram o Senhor depois daquela obra de misericórdia. No primeiro livro de Crônicas, você vai ver que aqueles filhos de Corá finalmente eram guardas do tabernáculo de Deus. Como o Senhor é capaz de tomar alguém numa grande situação de desgraça e conduzi-lo a uma posição de honra. É isso que Cristo faz com a sua noiva. Antes mortos em delitos, em pecados, mas agora feitura dele. Um poema de Deus em Cristo Jesus. Permita-me continuar aqui Cantares. O único remédio para aquele amor que se está esfriando. Não continue assim. E comece a arder aquela chama, aquele fogo do amor por Cristo. É termos uma experiência renovada de quem é o Senhor. Nós precisamos que o Senhor unja os nossos olhos com colírio. E podermos ver quem é Cristo. O único que nos faz recobrar a verdadeira esperança da vocação com que Deus nos chamou. É uma visão renovada de quem é Cristo. Das glórias de Cristo. Então, um outro texto para avançar rápido. No capítulo 2. No verso 8. A Sulamita novamente. Esta é a voz do meu amado. Capítulo 2, verso 8. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga, minha, formosa minha, e vem. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Você vê que depois dela ter uma experiência com a glória do Senhor, uma experiência inicial, de ela lembrar o amor do Senhor, de ela ter um despertar daquele amor no seu coração, ela tem um ouvido disposto para a voz do amado. Esta é a voz do meu amado. Qual é a voz do seu amado? Levanta-te, amiga. Paulo escreve assim para os irmãos em Roma. Isto, já conhecendo o tempo, já é hora de nós levantarmos do sono, ou despertarmos do sono. Já é hora, irmãos. Já é a última hora. Já é a hora de levantarmos para Ele. Esse levanta-te não é apenas uma voz para alguém que está dormindo. É um chamado que é
tem uma realidade ascensional. Levanta-te. Significa que nós somos chamados a subir de glória em glória. De sermos desarraigados dos nossos anelos pelas coisas que hão de perecer. De que nossas raízes que estão colocadas ainda como expectativas ou esperanças ou alicerces aqui na terra sejam cortadas pelo Senhor. Para nós encontrarmos com Ele nos ares. Levanta-te. As palavras do profeta Isaías. Levanta-te, resplandece. Porque a glória do Senhor tem vindo sobre ti. Olha o contexto que o profeta diz. Eis que as trevas cobrem a face da terra. Não é isso diante dos nossos olhos. Mas sobre ti aparecerá o Senhor. Sobre ti será vista a sua glória. É hora, irmãos, de atendermos à voz do nosso amado. Levanta-te. As palavras de Jesus em Lucas 21. As multidões estremecidas por causa do som das ondas, das águas agitadas. Sinais nos céus, sinais na terra. E o Senhor diz, quando essas coisas começarem, quando vocês veem que é o início daquelas coisas, erguei-vos, levantai os vossos olhos, levantai vossas cabeças. O mesmo chamado aqui do amado para a sulamita. Levanta-te, porque a vossa redenção está próxima. O dia da nossa grande redenção, como é descrito no Novo Testamento, diz quando sejamos semelhantes a Cristo por vermos Ele tal como Ele é. O dia de vermos o rosto do nosso Salvador está próximo. Não é tempo para vivermos com a cabeça para baixo. Não é tempo para vivermos desconsolados. Não é tempo para vivermos assustados. Lembre, o Senhor colocou uma esperança firme além do véu. E então, nós podemos levantar os nossos rostos com grande alegria. E nesse cenário atual, nesta hora particular, mesmo que não vemos que todas as coisas sejam restauradas como esperamos que sejam, antes da volta do Senhor, mesmo que ainda não vemos a plenitude do propósito de Deus sendo consumada, mas diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos. É agora o tempo de levantar os olhos. É agora o tempo de vermos o Santo dos Santos aberto e entrarmos lá. E ter grandes anelos pela glória do Senhor. Que o Espírito Santo traga revelação no conhecimento dEle. Para nós crescermos naquele conhecimento, naquela visão, naquele desfrute de quem Cristo é. Permita-me continuar. No capítulo 3, dos versos 1 até o 5, tem uma primeira crise na vida da sulamita. Parece que o rosto do seu amado estava escondido para ela. Então ela buscou de noite na sua cama aquele que ama a sua alma, e não o achou. Mas uma coisa admirável aqui é que ela se levantou. Tem momentos, irmãos, e terá momentos, nos quais, aparentemente, mesmo que a situação seja gravíssima, o Senhor esconderá por um tempo o seu rosto de nós. E naquele momento, onde nós rogamos e rogamos diante da sua presença, e parece que Ele não nos atende, Ele está nos promovendo a um conhecimento mais íntimo dEle. Irmãos, que o Senhor te promova para aquele momento. O Senhor nos conduza para aquela hora. Porque naquela hora que parece que nós ainda não temos o seu rosto, Ele já se adiantou para interceder por nós. Ele já sabe que nos dará logo a sua face. Mas é muito bom que através dessas situações difíceis, onde parece que o Senhor tarda na sua resposta, onde parece que nós não temos ainda um olhar claro para a sua vontade,
onde parece que o Senhor está em silêncio. Como diz Jó, o Senhor me encerrou. Naquela hora, o Senhor quer se dispensar a nós de uma outra maneira, para conhecer Ele mais profundamente. Então, graças ao Senhor por aquelas horas, porque nos fazem buscar Ele mais diligentemente. Nós não temos tempo para conversar um pouco mais em torno a essa palavra. Mas olhe uma resposta do amado nesse avance gradual, nesse avance ascensional da esperança viva. Então, o amado responde aqui no capítulo 4, verso 9. Irmãos, são as palavras preciosas. No capítulo 4, no verso 9. O amado diz: tiraste-me o coração, minha irmã. Você sabe o que é a igreja? Nessa figura aqui, a igreja é aquela que pode fazer até rasgar o coração do Senhor pelo amor que Ele tem por nós. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Os amores de Cristo pela sua noiva, nós ainda não conseguimos dimensioná-los. O quanto Ele quer se reunir com sua noiva. Ainda mais, é nós que somos despertados pelo Senhor para termos uma esperança renovada pelo seu regresso. Mas me parece que o próprio Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm a maior expectativa. Porque o Pai terá naquele grande dia a consumação da sua família, de muitos filhos à imagem do seu Filho. E o Espírito Santo terá a consumação do propósito de Deus com aquele templo de pedras vivas. E Jesus, Ele terá a si mesmo na sua noiva. Sabe o que faz que o Senhor retorne por nós? Que Ele seja capaz de se levantar da sua posição de assentado no trono e que Ele se reconhecerá a si mesmo entre nós. Esses são os amores do Senhor por nós. Tiraste meu coração. Como será que dói no coração do Senhor quando nós ficamos indiferentes a Ele por questões tão livianas, por questões tão pequenas? Mas veja o terno amor do Senhor, o meio amor do Senhor. No capítulo 5, vamos passar rapidamente por causa que vocês também têm meditado em torno dessa palavra, me parece. Vocês veem uma outra crise na Sulamita. O amado vem ao seu quarto de noite. Aliás, de todas essas experiências, parece que essa aqui é a mais contextual para nós. Numa noite avançada, o amado chega. Ele está chamando e batendo na porta. Diz: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Veja as palavras de amor do Senhor, tocando, batendo a porta. O Senhor está querendo entrar numa intimidade com ela. E ela diz: já despi as minhas vestes. Como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés. Como os tornarei a sujar? Será, irmãos, que depois de termos ouvido insistentemente de parte do Senhor, que é hora de nos levantarmos para Ele, de termos desejos fortes por Ele, de Ele estar batendo a nossa porta para entrar e ceiar conosco, de Ele nos despertar para um relacionamento mais íntimo, mais vivo, mais real com Ele. Nós ficamos acomodados no nosso status quo. Como pode se traduzir isso? Já tem um jeito que eu conduzo a minha família, tem um jeito que eu administro meus recursos, tem um jeito que eu
me comporto no meio da assembleia. A assembleia tem um jeito de fazer as coisas. Nós temos, sei lá, livros, músicas, reuniões, retiros, etc. Coisas que têm permanecido igual por muito tempo, que pensamos que já são quase a meta do nosso chamamento. Eu digo isto, irmãos, porque muitos irmãos que temos conhecido, que foram chamados já há décadas pelo Senhor, com tristeza, irmãos, com tristeza, nós podemos ver que têm se conformado com uma experiência medíocre no Evangelho. Como que eles já chegaram a um ponto no qual parece que não vão avançar mais. Ficam estagnados. A comodidade. E o Senhor chamando a porta e eles continuam na comodidade. Se nós ganhamos algo do Senhor até aqui, é muito mais o que o Senhor tem para dispensar para nós. É muito mais. Talvez em uma outra sessão nós vamos ter um tempo para ver o que nos espera, se o Senhor assim permitir, antes dele retornar. Um grande despertar da vida e o poder do Espírito, da esperança genuína, de que a igreja seja aquela que está orando na hora do Senhor derramar os seus juízos sobre essa terra. Para isso que o Senhor quer nos usar como um vaso corporativo. Então, o Senhor está chamando hoje. Levanta-te. Não seja que nós não respondamos a Ele por estarmos conformes com a situação atual. Deixemos que o Espírito Santo escudrinhe nossos corações. Em que medida nós estamos tranquilos, assim como que já tivéssemos atingido o máximo, ou como que não temos mais forças para continuar tomando da graça, da glória do Senhor. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. O meu coração estremeceu por amor dele. Verso 6. Eu abria o meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. Conjuro vós, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Irmãos, penso que um grande rogo da igreja nesse tempo deve ser: Senhor, se em algum momento eu não abri a porta para ti, quando estavas me chamando, agora, Senhor, tem misericórdia de nós. Mesmo que tu deixaste passar aquela oportunidade, porque eu deixei passá-la primeiro. Agora vem, Senhor. Faz resplandecer o teu rosto diante de nós. Senhor, faz reviver aquela esperança que um dia eu tive por ti. Aqueles desejos que um dia eu tive por ti. Faz que sejam ainda mais fortes. Porque estou enferma de amor. O quanto precisamos chegar nesse ponto. É isso que moverá os céus. É isso que fará estremecer o trono de Deus. Para o próprio Jesus retornar. Logo, ela tem uma experiência nova com a glória de Cristo. Você pode ver a partir do verso 10 para frente, até o final do capítulo 5, como a Sulamita tem uma visão renovada de Cristo. Não temos tempo para poder desmenuzar agora, mas o importante aqui é que a visão da glória de quem é aquele amado noivo celestial, ela é revivida. Nós não podemos conformarmos com a experiência que tivemos de conhecer Cristo uma década atrás, um par de anos atrás. Há muitos entre nós que têm saudade daqueles dias de glória espiritual, em vez de ter saudades do Senhor. Tem saudade de dias onde tiveram a melhor versão de si mesmos, mas não tem saudade do próprio Senhor. Então, você fala assim nos nossos meios: nós devemos volver àquela alegria, aquele gozo que nós tínhamos décadas atrás. Como fluía a palavra, o poder e o amor entre os irmãos naquele tempo.
Conversações assim acontecem com igrejas que têm caminhado por décadas. Mas aquela nostalgia não pode ser por dias passados. É uma nostalgia pelo próprio Senhor. Nós queremos, Senhor, faz resplandecer o teu rosto hoje, diante de nós. Qual que é a tua mente hoje? Qual que é o teu coração hoje? O que faz mover as coisas nos céus hoje? Para nós também podermos orar por elas hoje aqui na terra. Então ela sai em busca do seu amado. Uma coisa interessante é que no capítulo 2, no verso 16, a Sulamita tem uma primeira declaração em relação a seu pertencimento ao amado. E os irmãos já devem saber que aquela declaração no 2,16 é uma expressão ainda imatura de amor, mas pelo menos é uma expressão de amor. Então diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Isso é uma expressão ainda possessiva, mas ela reconhece o seu amado. O meu amado é meu e eu sou dele. Mas depois dessa experiência crítica, daquela visão renovada das glórias de, nesse caso, Salomão, mas também na figura, na realidade, na verdade, que tem a ver com as glórias de Cristo renovadas diante dos nossos olhos. Ela tem uma mudança na expressão de afeto, de pertencimento ao seu amado. Então ela diz no capítulo 7, no verso 10, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Eu estou olhando aqui um processo intermédio aí, lá no verso 3 do capítulo 6. Mas quero focar a atenção aqui, no 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Neste ponto, depois da crise, depois dela ver e sofrer, porque o Senhor estava chamando desde a porta e ela não conseguiu abrir. Mas depois dela ter desejos redespertados por Deus no coração, depois dela ter uma nova visão de quem seu amado é, naquela hora, ela tem uma mudança de cativeiro. Antes, meu amado é meu. Agora, eu sou do meu amado. E logo, ele me tem afeição. Outro parênteses pequeno. A visão da glória do Senhor nos faz mudar de cativeiro. Nos faz mudar de anseios egoístas. Paulo, ele escreve em algumas ocasiões assim, eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Ou escreve para os filipenses dizendo assim, prossigo por ver se logro assir, tomar aquilo para o qual eu fui assido ou tomado por Cristo Jesus. Eu fui assido por Cristo Jesus. Eu fui tomado, fui conquistado por Cristo Jesus. A visão que ele teve da glória de Cristo fez cativos do próprio Senhor. Na medida que nós vamos vendo uma experiência vital, o próprio Senhor Jesus, nós vamos nos sentindo ainda mais dele. Eu sou do meu amado. Mas aquela expressão ainda, e ele me tem afeição, é um assunto maravilhoso. Essa palavra no hebraico significa que o Senhor, que o Salomão nesse caso, mas o Senhor na realidade espiritual, ele tem também saudades por ela. Tem também afeições fortes por ela. É a expressão de alguém que quer tomar de surpresa e abraçar a pessoa. Porque já não suporta mais estar longe dela. É isso que acontecerá no dia que o Senhor se reconhece a si mesmo entre nós. Ele irá ter tal saudade por nós que sairá do seu trono. Ele percorrerá um caminho desde o Santo dos Santos dos céus até os ares. E aqueles que estão ascendendo juntamente com o Senhor se juntarão com Ele também nesse ponto intermédio. Porque Ele tem afeições pela noiva. Porque Ele tem tal desejo de estar com ela. Ah, irmão, que o Senhor gane de tal maneira entre nós. O Senhor gane de tal maneira entre nós nessa geração.
para sermos aquela mulher que desperte tal afeição nesse tempo, que os céus voltem a ficar por um tempo vazios da presença de Cristo, porque Ele está se reunindo conosco. Que coisa tremenda, irmãos. Para isso que nós somos chamados. Para isso que o Senhor permitiu que nós nascêssemos nesse tempo. Para isso que o Senhor está enviando crianças recém-nascidas nesse tempo. Para sermos despertados pelo Senhor. Para encontrarmos com Ele nos ares. Não sabemos se nós estaremos ainda vivos para aquele momento, mas por enquanto temos aquela esperança ardente no nosso coração. Nós não esperamos pela morte. Nós esperamos pelo próprio Senhor Jesus. É Ele que pode em qualquer momento rasgar os céus. Aleluia. Venha, amado meu. Saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir a visitar as vinhas. E no verso 14 do capítulo 8. Vem depressa, amado meu. Que aquele cântico que nós começamos cantando nessa reunião tem ainda mais peso espiritual. Nós temos uma medida de desejo pelo Senhor. Eu penso que sim. Talvez não estamos tão fracos, o Senhor sabe, na esperança como outros podem estar. O Senhor tem ido trabalhando, ganhando no nosso coração. Mas nossa expressão vem, Senhor. Vem depressa, Senhor. Deve ganhar ainda mais peso espiritual. Essa expressão vem, Senhor Jesus. Deve marcar o nosso andar individual diante do Senhor. Deve fazer-nos ter uma grande consciência da dor que significa pecar. Por perdermos naquele momento, mesmo que o sangue do Senhor esteja ao nosso favor, mas perdermos a possibilidade de estarmos constantemente vendo a glória de Cristo. Nós devemos ordenar, se possível, na graça do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo trabalhar do Senhor nos nossos corações, ainda nossas vidas como família. Orar diante do Senhor, até que aqueles filhos que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, venham pela misericórdia do Senhor, por nós termos ajustado nosso relacionamento com eles, e dar um passo então a favor de Cristo, e serem salvos antes do Senhor voltar. Orar constantemente, confiando na graça abundante do Senhor. Caminhar entre nós, com relacionamentos renovados. Nós temos dois perigos grandes quando caminhamos muitos anos juntos. Ou nossas amizades se afirmam muito nas afinidades da alma, ou não podemos nos suportar. Esse vem depressa, amado meu, significa que o Senhor traça uma renovação nos nossos relacionamentos também. É Ele o mediador entre nós. É nele que nos encontramos. Os perdões que precisam ser liberados. As barreiras que o Senhor precisa quebrar entre nós. As dificuldades de relacionamento entre gerações diferentes. Ou entre jovens da mesma geração ou velhos da mesma geração. Aqui vem depressa. Significa que tudo o que eu sou está focado só nele. E eu vou, na graça do Senhor, dispor de tal maneira o coração que o Senhor ganhe e ganhe e ganhe entre nós, até Ele obter a si mesmo. Bem depressa, amado meu. Eu quero fechar, irmãos, só meditando no último verso. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro.
e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Irmãos, que o Senhor traça luz sobre esses versos. Nos nossos corações faça reviver, despertar aquela esperança da qual temos falado essa noite. O fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça, aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que está coroado com muitas diademas, aquele que tem um nome que o Pai lhe deu sobre todo nome, e ainda um nome que a gente não conhece, mas que ele sabe. Aquele que está vestido de uma veste salpicada de sangue. Me permita um breve comentário em relação a isso, porque é um assunto precioso. Eu creio que aquela veste de sangue não só tem relação com os juízos do Senhor sobre esse mundo. Tem uma profecia de Zacarias, no capítulo 13, no verso 6, que diz que os pastores perguntarão, ou o povo perguntará para um pastor: quem, o que são essas feridas nas tuas mãos? E ele responderá para os que perguntam: com elas eu fui ferido na casa dos meus amigos. Essas vestes salpicadas de sangue podem ser uma realidade espiritual da sempre renovada força da obra e da vitória de Cristo na hora da cruz. Porque depois de ressurreto, ainda permanecem nele as marcas do seu amor. Os pregos que traspassaram suas mãos, a lança que traspassou sua costa, feridas nos pés. Aquelas passaram depois da ressurreição. Aquelas feridas, o nosso sumo sacerdote celestial ainda as tem, estando sentado à destra de Deus. E quando o Senhor voltar, naqueles dias de grande amor com o Senhor, Ele terá ainda as marcas, mostrando como Ele resgatou a sua noiva. Vestes salpicadas em sangue, vai ser o fresco, o vital, que sempre será o sangue que nos abriu aquele caminho para a esperança. Se nós vamos poder relacionar com Ele pela eternidade, é ainda pela vigência e o poder do seu sangue derramado. Que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações e nos continue abrindo os olhos, especialmente nesse tempo que nos toca viver, para vermos mais de Cristo, amarmos mais a Cristo, desejarmos mais Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança da manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém.